Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Toda atenção na nossa mensagem, porque o Espírito Santo vai passar algo de suma importância, um assunto extremamente interessante. Olha só o tema da nossa mensagem hoje. Seja uma pessoa iluminada. O Espírito Santo vai levantar um assunto que vai agregar no vídeo anterior. Então, se você por algum motivo não assistiu, não meditou no vídeo anterior, vamos deixar o link aqui no card. Você pode concluir a meditação de hoje, mas já se programe para meditar também no vídeo anterior, mas focando aqui totalmente na palavra. Infelizmente, a maioria das pessoas, vamos introduzir aqui antes de entrarmos dentro do texto sagrado, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida apagada, na escuridão. Pelo contrário, no contraste do tema da nossa mensagem, as pessoas vivem afastadas de Deus. E por esse motivo de estarem afastadas, distantes de Deus, elas não são pessoas iluminadas. Vivem sem propósitos de vida, vivem por viver, levam um dia após o outro. Por isso, muitas com depressões, ansiedades, crises de pânicos, falta de identidade. Tantos exemplos que nós poderíamos aqui trazer uma lista enorme de como as pessoas estão vivendo, por não serem pessoas iluminadas. Iluminadas pelo quê? Pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela compreensão da palavra de Deus. Por isso falamos, é muito importante vocês meditarem no vídeo anterior, porque no vídeo anterior o Espírito Santo enfatizou a importância de entender o Evangelho, de compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora, para nós entendermos melhor o que o Espírito Santo quer passar hoje, vamos entrar dentro do texto sagrado para abrir os nossos olhos espirituais. Olha só o que está registrado na carta de Éfeso. Nessa carta, nós vamos meditar primeiro no capítulo 4, no verso 18. E depois nós iremos também meditar no capítulo 1, no verso 18 também. Então, focando aqui no capítulo 4, olha só o que o Espírito Santo inspirou o apóstolo a dizer à igreja de Éfeso. Olha só o que está registrado. Entenebrecidos no entendimento, estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O apóstolo Paulo estava ensinando à igreja que as pessoas estavam com o entendimento entenebrecido. Essa palavra entenebrecido significa escuro, apagado, falta de visão. Você está entendendo? Então, é ao contrário da mensagem, é ao contrário do que o Espírito Santo enfatiza para nós sermos. As pessoas não estão com a vida iluminadas. Por quê? Porque estão com o coração totalmente endurecidos e assim vivem ignorantes. A ignorância é falta de conhecimento sobre algum assunto. Quando a pessoa é ignorante no âmbito espiritual, ou seja, ela não tem o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, essa tal está totalmente com a vida obscura, com a vida entenebrecida, com os olhos espirituais fechados. Entenda, Adão e Eva, quando pecaram, eles foram mortos, eles obtiveram a morte espiritual, os olhos espirituais foram fechados, não tiveram mais um relacionamento com Deus, não tiveram mais interesse de buscar a Deus, e isso se estendeu de gerações. Por isso vemos tantas as pessoas distantes de Deus, vemos tantas pessoas endurecidas a ponto de falarem que não querem saber de Deus, que a ponto de negarem a sua existência, a ponto de negarem o seu império, ou seja, as pessoas vivem totalmente isentas, totalmente contrárias, totalmente separadas de Deus, porque os seus corações estão endurecidos. Mas a palavra de Deus vem para isso, para quebrar o coração do ser humano, ou seja, para aquebrantar o ser humano. Deus nos ama tanto, mas tanto, 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 que Ele, com as suas infinitas misericórdias, insiste em cada um, insiste no ser humano. Por isso que Ele tanto nos usa para pregar, por isso que Ele tanto nos usa para ensinar. Então o que o Espírito Santo quer passar? Não seja uma pessoa com o coração endurecido, porque se você deixar o
o seu coração endurecido, não der ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, os seus olhos espirituais não vão se abrirem, os seus olhos espirituais não serão iluminados. E se não forem iluminados pela compreensão do Evangelho de Jesus Cristo, vai acontecer isso aqui. A pessoa estará separada de Deus, não terá comunhão com Deus nessa terra e pior do que isso, estará caminhando em direção à morte eterna, que é a eternidade afastada de Deus, no lago que queima com fogo e enxofre. Olha só o tamanho da importância do nosso assunto. O coração das pessoas estão endurecidos. E esse coração duro, esse coração obstinado, esse coração endurecido para com as coisas de Deus, para com Deus, faz a pessoa ficar totalmente ignorante quando o assunto se concerne ao âmbito espiritual, quando o assunto se trata do relacionamento com Deus. E essa ignorância faz a pessoa continuar vivendo na escuridão do pecado, na escuridão da corrupção deste mundo e assim acarretando na vida delas coisas ruins. Como falamos, as pessoas estão assim, com a vida toda bagunçada, toda enrolada, sem propósito de vida, sem ânimo de vida, por esse motivo. Então, seja uma pessoa iluminada através da palavra de Deus, da compreensão da palavra de Deus. Por isso nós falamos, esse vídeo vai complementar, vai agregar para o vídeo anterior. No vídeo anterior nós enfatizamos, busque compreender o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo ilumina os olhos espirituais da pessoa. Porque o Evangelho de Jesus Cristo faz a pessoa viver nessa terra iluminada. Como assim? Conectada com Deus, vivendo a vida abundante que Jesus nos proporciona nessa terra, porém, sobretudo, caminhando em direção à vida eterna. Olha só o que está registrado, como já falamos, iríamos ler também, meditar também, na passagem que está registrada no capítulo 1 dessa carta aos Efésios e no versículo 18 também. Olha só o que diz, o apóstolo Paulo, novamente inspirado pelo Espírito Santo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Entenda, quando a pessoa abre o coração para o Evangelho de Jesus Cristo, os olhos espirituais delas serão iluminados. E quando a pessoa assim, ela compreende, o Espírito Santo teve liberdade para dar a compreensão para a pessoa e a pessoa entende, compreende, ela começa a entender o Evangelho de Jesus Cristo, a vida dela vai sendo transformada. A pessoa vive iluminada nessa terra. Como? Conectado com Deus, vivendo o propósito de Deus para a vida dela nessa terra. Olha só a parte do versículo que diz aqui, ó, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, para que saiba qual é a vontade de Deus. As pessoas vivem separadas de Deus, então automaticamente vivem distantes da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, as pessoas quebram a cara, se frustram, se decepcionam. Viver na escuridão, podemos comparar com estar totalmente cego, totalmente num ambiente escuro. A pessoa pode tropeçar, pode bater com o pé no chão, pode cair, pode se machucar, ou seja, só pode acontecer coisa horrível. Se você já ficou num ambiente escuro, que não tinha luz, você sabe o quão ruim isso é. E no âmbito espiritual também. A escuridão espiritual faz a pessoa viver assim, afastada de Deus e quebrando a cara. Mas quando a pessoa tem a visão dela, os olhos espirituais dela iluminados, a pessoa é dirigida por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ensina ela, guia ela, cuida dela, porque ela se entregou, porque a pessoa abriu o coração. Então, faça isso, seja uma pessoa iluminada, não tenha um coração endurecido, senão você continuará vivendo na ignorância. Não, abra o seu coração, o Espírito Santo vai te ensinar, vai trabalhar dentro de você, iluminando a sua vida. E nessa terra você viverá a vida abundante que Jesus nos proporciona. Porém, sobretudo, você estará caminhando em direção à vida eterna. É muito forte o que o Espírito Santo passou. No final desse versículo diz, para que também saibais quais sejam as riquezas da glória de Deus na herança dos santos.
Ou seja, para que a pessoa viva nessa terra a grandeza de Deus que Deus tem para a vida dela, mas sobretudo para que ela alcance a maior grandeza de todas, que é o nome escrito no livro da vida, que é quando a carne da pessoa voltar para o pó, ela adentrar no reino dos céus e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Essa palavra te abençoou, então seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Compartilhe com seus amigos essa meditação lá nas redes sociais, para que eles também sejam abençoados, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus.